Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela telinha da Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte. As reprises você já sabe. Acesse o www.potiguarnoticias.com.br e acompanha a hora que você quiser o programa Conexão Potiguar, as reprises, as gravações já na Band, e o programa do Jornal Potiguar Notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira às 6 da manhã, durante o período em que durar o horário de verão. Passado o horário de verão, voltará às 7 horas da manhã. Você que gosta de folia, acompanha aqui também pela telinha da Band o Carnaval de Olho na Folia com Priscila Freire. Na hora que você ligar, até domingo, tem diversão na tela da Band. Se você não preferir ir à avenida, pode acompanhar confortavelmente da sua casa. No programa de hoje, no segundo bloco, nós vamos conversar com o bancário Irã César. Neste primeiro bloco, nós temos o prazer de receber Fátima Viana, que é diretora de comunicação do Sindipetro, que é o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte. Fátima Viana, obrigado por estar conosco mais uma vez, tudo bem? Bom dia a você, bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui dividindo as notícias da nossa categoria. Prazer nosso. Eu queria que você nos atualizasse sobre a audiência no TST sobre o dissídio coletivo do RMNR. Explica o que é que tanta letra aí, o que é que significa? Na verdade, as siglas, né, dentro das empresas, elas ficam numa linguagem muito particular. Mas a RMNR é um dos integrantes do salário do petroleiro, é a remuneração por nível e regime. Essa forma de remuneração, que é um dos itens do contra-cheque, ela foi instituída em 2007. E a categoria tem um questionamento sobre essa sigla, porque a implementação dela, ela termina suprimindo adicionais importantes, como o adicional da periculosidade. E, por isso, temos 17 ações ganhas no TST sobre a matéria, na seção de dissídios individuais, e a Petrobras, nos últimos dias de outubro, ela ingressou com dissídio coletivo na seção de dissídios coletivo do TST, e a gente vem tentando fazer um acordo sobre a matéria, já que a SDI já tem um posicionamento sobre o assunto, mas infelizmente a Petrobras, ela é intransigente, permanece intransigente, e a audiência prorrogada em 3 sessões, hoje na terceira sessão, não foi possível fazer um acordo porque a Petrobras não apresentou nenhuma proposta que possibilitasse o acordo. Por isso, a matéria vai então ser distribuída para um relator e vai para julgamento. Então vai ser judicializado? Pois é, vai ser, estamos delegando ao TST a negociação de uma matéria que foi fruto de uma negociação do plano de cargos, e poderia ser, o próprio TST alertou muitas vezes nessas 3 sessões as partes de que a conciliação seria o melhor caminho para a gente solucionar esse conflito, mas infelizmente a intransigência da Petrobras impediu essa conciliação. E em relação à questão da terceirização, a senhora sempre tem uma opinião muito determinada, já clara, sobre essa questão da terceirização. Há alguma novidade nesse contexto, em relação a essa matéria? Não há uma novidade, mas eu acho que tem é uma oportunidade hoje tratar desse tema para que a sociedade cada vez mais fique esclarecida sobre o que os trabalhadores vêm alertando. A ocupação dos postos de trabalho em atividade permanente de uma empresa por terceiras, ela, além de precarizar as relações de trabalho, ela passa à margem da fiscalização, da legislação, até porque a legislação não permite isso. E essa terceirização, no patamar em que ela vem acontecendo, ela tem sido a porta larga dos atos de corrupção nas empresas, não só nas empresas como a Petrobras, como nas empresas privadas. A terceirização, ela burla a legislação trabalhista da forma como ela é feita hoje ao arrepio da lei.
pela lei, a terceirização só poderia acontecer naquelas atividades regulamentadas como a hotelaria, o asseio, a conservação, a vigilância e em atividades temporárias. Mas não é isso que acontece. Na Petrobras hoje, 80% dos postos de trabalho são ocupados por trabalhadores de empresas privadas, em contratos de terceirização com a Petrobras. São contratos vultosos, com muita dificuldade de fiscalização da sociedade e da própria Petrobras. Mas esses escândalos que estão acontecendo não tem a ver com a terceirização, não? Tem também. Na Tem Petrobras? também, porque os contratos de serviço, eles estão exatamente na contratação de terceiros. Um dos diretores presos, acusado de envolvimento com as empresas privadas, inclusive que prestam serviço à Petrobras, é exatamente a diretoria de serviço. Então, esse fato, ou esses fatos que estão aí na imprensa, muitas vezes mascarados até, eles não são completamente esclarecidos, eles são a comprovação do que dizem os trabalhadores. A terceirização precariza as relações de trabalho, prejudica a sociedade e prejudica o patrimônio nacional, como é o caso da corrupção. No caso dos acidentes de trabalho, é verdade que eles ocorrem mais com os terceirizados do que com os não terceirizados? Exatamente. Por que que isso ocorre? Porque a empresa terceirizada, ela tem um contrato de 3 anos. Então, ela não tem uma relação estável, uma relação, um contrato, essa relação é precária. Ela não vai estruturar um centro de treinamento, por exemplo, para os seus trabalhadores. Até porque a cada contrato ela troca os trabalhadores, ela não é obrigada a manter os trabalhadores depois do contrato. Então, ela não investe no treinamento, ela não investe na segurança e esses trabalhadores, eles ficam a depender da estrutura de segurança e dos treinamentos realizados pela Petrobras. Mas, na verdade, isso era para acontecer, uma atividade qualquer que seja, mas sendo uma atividade com grau de especialização e técnico, como é a atividade de petróleo, diversa, com várias qualificações, o treinamento é uma condição para o bom êxito, inclusive para a segurança. Por que que os trabalhadores terceirizados são as maiores vítimas? Além de não ter a mesma segurança, o mesmo programa de treinamento, porque suas empresas não se preocupam com isso, além disso, esses trabalhadores são em maior quantidade. Eles hoje representam 80% da força de trabalho no setor petróleo. Perfeito. Pedir licença à senhora Fátima Viana e aos nossos telespectadores. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em um minuto. De volta ao programa Conexão Potiguar. No terceiro bloco do programa de hoje, nós conversaremos com Irã César, que é bancário. Neste bloco, continuaremos conversando com Fátima Viana, que é diretora de comunicação do Sindipetro no estado do Rio Grande do Norte. Professora Fátima, eu até anotei aqui, Fátima Viana, anotei aqui um tema para a gente começar. Nós falamos da terceirização da Petrobras e na grande mídia só fala-se, o grande tema é a questão da corrupção na Petrobras. O que a senhora, qual a visão do Sindipetro acerca do que se discute na grande mídia? Está se dizendo tudo? Falta algo a dizer? Qual a sua visão? Nós, trabalhadores, estamos incomodados com a forma, inclusive, como a matéria é tratada. É pensado um fato da Operação Lava Jato, que envolve não apenas a fiscalização de empresas estatais, a corrupção, o desvio de dinheiro público, mas ela envolve até mesmo o contrabando internacional de pedras preciosas, o tráfico de drogas, e só se fala na corrupção da Petrobras e não se fala nos outros dados da Petrobras. A Petrobras, ela é uma história muito maior do que isso e ela é feita por nós trabalhadores. Por exemplo, a mídia não trata em nenhum momento dos recordes de produção que a Petrobras continua batendo e alcançando os últimos 4 meses, inclusive, exemplo disso. Só no pré-sal hoje, a Petrobras deve fechar o mês de outubro, quando ela divulgar os dados, com 700 mil barris dia. Isso é 1/3 da produção nacional num período muito curto.
Então, a Petrobras, ela tem nesse período todo um volume, uma valorização que a gente não fala. Por exemplo, de 2013 para cá, o crescimento da Petrobras, ele é de, no mínimo, da produção de 12%. Não só se fala como se a Petrobras se limitasse a um processo de corrupção. Tem 2 diretores envolvidos, comprovado aí, estão sendo investigados. E o restante da Petrobras? Por que a mídia silencia? Por exemplo, a Petrobras, em 12 anos, ela acumulou 190% de lucro. O lucro da Petrobras em 2002 era 8 bilhões. Em 2 anos? Isso é um dado interessante. 12 anos. Em 12 anos? 12 anos. 12 anos o lucro da Petrobras cresceu 190%. Era de 8 bilhões em 2002 e o ano passado a Petrobras apresentou um lucro de 23 bilhões, inclusive menor do que no ano anterior, que já foi até maior do que isso, mas em média é 190%. Isso, a Petrobras tem uma carteira de projeto de investimento no país em 5 anos, que é o projeto do pré-sal, de 236 bilhões. Nada disso se comenta, então é como se isso não existisse. A Petrobras continua existindo, nós trabalhadores continuamos dando o melhor da nossa capacidade na produção de petróleo para transformar o Brasil numa grande economia como ele é, com uns 450 mil trabalhadores, entre trabalhadores diretos e terceirizados na Petrobras. Então, nós estamos incomodados, porque os fatos que interessam também à sociedade, eles são quantos a mídia não conta. São quantos trabalhadores? São 86 mil trabalhadores diretos 86 mil. da Petrobras e 360 terceirizados. E 360 mil? Terceirizados, exatamente. 360 mil terceirizados. E as manchetes de respeito a quantas pessoas presas? 2. 2 pessoas. 2 pessoas. Então, os trabalhadores, eles estão indignados com o tratamento seletivo dessas informações. Inclusive aqui, só uma dúvida, por que será que a mídia ela é abastecida com um assunto que supostamente é de sigilo, que é a delação premiada? Então, assim, esse tratamento, os trabalhadores questionam a forma como ele é feito. Um tema que eu gostaria de ouvir é sobre a reforma política, porque tem essa questão do financiamento e da corrupção na Petrobras, o que a gente percebe que termina envolvendo as grandes, não somente a Petrobras, mas também as grandes construtoras, enfim, todo mundo está aí como doadores da campanha, ou grande parte como doadores das campanhas, foram presos. Quer dizer, e eles foram presos também. A divulgação de que essas empresas eram doadoras de campanhas, né? Quer dizer, tem uma relação entre a doação da campanha e a corrupção, me parece. Exatamente. E a terceirização também. Então, nós trabalhadores, só para responder isso aí, eu vou retomar aqui, a nossa opinião é o seguinte: é preciso investigar e punir corruptos e corruptores, mas é preciso a política de prevenção. No nosso entendimento, dos trabalhadores, no caso, inclusive das empresas estatais, a prevenção é a alteração dos contratos que hoje são feitos com a primarização das atividades permanentes dessas empresas e a reforma política. Se você não tomar atitudes que sejam uma forma de diminuir a corrupção, você não adianta investigar e punir, porque ela continuará acontecendo. Nesse sentido, o Sindipetro integra, através da central que é filiada e da sua federação, nós integramos a Coalizão Nacional pela Reforma Política, que inclusive a OAB é uma das entidades que coordena. Hoje são mais de 100 entidades na Coalizão pela Reforma Democrática. Dia 9 de dezembro vai ter um debate aqui em Natal, lá na sede da OAB, às 18 horas, exatamente para que os coordenadores, no caso o Aldo Arantes, que é um dos coordenadores pela OAB, apresente à sociedade qual é o projeto dessas entidades para a reforma política e a sociedade abrace a nossa bandeira de coletar 1,5 milhão de assinaturas para que essa proposta seja apresentada ao Congresso e dê subsídio à reforma política, que precisa ser realizada urgentemente, porque nessa questão
do financiamento de campanha, quando a gente vai olhar, algumas das empresas envolvidas, inclusive na Operação Lava Jato, estão listadas lá nos apontamentos do DIAP como as 10 empresas, uma das 10 empresas que financiou o processo eleitoral. A sociedade não tem acesso a esses dados, mas as 10 maiores empresas, entre elas aí Itaú, Bradesco, JBS, OAS, Vale do Rio Doce, das 10 empresas que financiaram a eleição desse ano, elas foram exitosas na eleição de 360 parlamentares federais. Por isso que caiu a representação do trabalho, porque as empresas elegeram mais deputados ligados aos seus projetos através do financiamento empresarial do que os trabalhadores. Aliás, os trabalhadores são proibidos de financiar as campanhas eleitorais, mas as empresas privadas não são. E é exatamente essa correia da corrupção, a relação do público e do privado no financiamento da eleição dos parlamentares. Então, se você não mexe, aí você não resolve o problema da corrupção. Perfeitamente. Fátima Viana, diretora de comunicação do Sindipetro, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, está nas melhores bancas. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltaremos em um minuto com Irã César, que é bancário. A gente já volta.